A gente estava conversando sobre a parte que movimentou a sua volta, né? Que foi o falecimento do seu pai. Você quer tocar nesse assunto? Pode falar? tocar. É porque eu acho que o testemunho é importante de compartilhar. Acho muito. Eu acompanhei um pouco na rede social. Querendo ou não, eu tive essa conversa com a Bru. Eu e a Bru, a gente sempre se moveu na eminência, tipo assim, de mano, é muito loucura o que a gente tá fazendo, a gente precisa de uma resolução sobrenatural. Nossa vida sempre foi assim. A minha vida sempre foi assim. Nunca era uma resposta lógica, sempre foi uma resposta sobrenatural. Então, beleza, a gente vai casar, a gente vai pegar uma casa e precisa comprar carro, tem dinheiro? Não tem. Então tá bom, onde é que Deus quer que a gente case, como é que é o nosso casamento? E a gente foi vendo provisão, Sim. tomando decisão que não fazia sentido, arriscando, sempre foi assim. E na Austrália a gente ficou tranquilo. E a gente foi arrastado, né? Meu pai, ele acabou... Ele já estava doente quando eu fui para lá, só que eu não sabia que ele estava tão doente assim. Porque ele e a parte da família do meu pai esconderam que ele estava tão doente assim. Então eu sabia que ele estava mal. Mas tipo, mano, tá mal, ele tá melhorando. Só que ele começou a piorar muito. Desde que eu fui, ele piorou muito. Ninguém me ligou para falar nada. Caramba, ninguém contava nada. Quando eu descobri, ele estava num quadro muito grave. E isso já estava lá dentro. Eu comecei a cuidar dele enquanto eu estava na Austrália. Então eu comecei a cuidar e pagar todas as despesas médicas e ajudar nisso. Durante esse processo, a gente estava lá 6 meses e meio, foi logo depois da conferência da Hillsong, e a gente tinha uma palavra de Deus. De que a gente teve uma pessoa que veio pra gente e falou assim, ó, vocês vão estar esperando um avião, só que a visão que a pessoa teve era uma aula de dança. Vocês vão estar dando aula de dança. Pra você ainda. Ai, toma. Vão estar dando aula de dança, só que a aula vai começar a ficar muito boa. As pessoas vão começar a aprender a dançar. E vocês não vão querer ir embora. E vocês vão perder o avião. Vocês não podem perder o avião. Beleza, essa foi a visão. E eu e a Bruna, a gente estava assim, tal. E a gente entendeu que a aula de dança era um mover que o Espírito Santo ia derramar. E a gente falou assim, cara, na hora que o Espírito Santo descer, a gente vai querer ficar. E na hora que a gente querer ficar, a gente sabe que a gente não pode ficar. A gente tem que ir. E aí o que aconteceu? Teve a conferência da Hillsong. E na conferência da Hillsong foi o Cash Luna. E o Cash Luna, mano, é tipo... Primeira sessão dele, ele começou a pregar, contou o testemunho dele, desceu da pregação, olhou para uma pessoa, ficou olhando para ela. O cara começou a ser tomado pelo Espírito Santo. Só que o cara começou a ser tomado pelo Espírito Santo e literalmente o som dele era... Aí eu olhei, exatamente esse som. Aí eu olhei aquilo ali e falei assim, ó... Capaz Jesus. mesmo. E ele falou assim, ó... Jesus, desculpa, eu não sou cético. Eu sou da loucura, do tapa na cara, de voar no espírito. Mas tudo tem limite. Tudo tem um limite. Aí o próprio Cash falou assim, ó, você tá achando que isso aqui é falso? E tem um espírito de dúvida no seu coração? Você vai fazer uma oração simples. Espírito Santo, se isso é real, me toca. Aí eu falei, oxe, por que não? Some de ser barrado. Cara, deu tipo 30 segundos, eu chacoalhava tanto no espírito que minha fileira inteira balançava. Aí você tava, ó. Eu não fiz o ó, mas eu fiquei muito louco. Eu rolei escada nesse dia. Tá brincando. Eu ofendi gente. Eu joguei... Como assim? Eu cheguei no cara... Como cara, assim? tava tão tomado pelo Espírito Santo que tinha um cara que tava fingindo que tava orando. Eu cheguei nele, olhei pra ele, coloquei o dedo no peito e falei assim, ó, você fala que você é amigo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não te conhece. Você não é amigo de Deus. E saí andando. Falei assim, você não tem o Espírito Santo. E saí andando. E assim... E o pior é o dia depois, né? A galera falou assim, mano... Você chegou no cara, velho. E o cara era aluno, estudava com ele. E eu bati no peito dele e falei assim, ó, you don't have the Holy Spirit. Tipo bêbado que não sabe o que tá fazendo. Muito. Rolei da escada, cheio de vergão. Isso também, eu joguei dinamite nas pessoas. Eu sentei na terceira fileira, as pessoas indo embora da conferência, eu parado olhando pra ela, fazendo assim, ó. Mano, é o jogo da Bertelli, mano. Nesse nível. Cantando com um passarinho quase. O Judá olhou e falou, não, aí já é demais. Não, o Judá... Mano... Dinamite, arminha, tudo bem. Não, mas assim, cara, foi tipo assim, foi a experiência física com o Espírito Santo mais intensa que eu já tive. E foi muito genuíno. Não tinha banda, não tinha o cataramatere na grita. Não, era tipo, mano, era a presença de Deus esmagando. Acho que foi quase um Espírito Santo falou, você pagou pra ver, então você vai ver. Então, assim, e foi geral, foi todo mundo. E aí eu falei, cara, quanto tempo isso não acontecia na Hillsong? E alguns pastores falaram, cara, 10 para 15 anos. Nossa. Que a gente não tinha esse nível de mover acontecendo aqui no salão. E foi loucura na segunda noite também que ele pregou. Tipo assim, foi tipo, muito forte. Foi realmente muito forte. Só que aí eu comecei a sentir que a gente, quando estava na Austrália, estava muito travado as coisas no espírito. Sabe quando você está no lugar e o bagulho está travado? Você tem dificuldade de puxar uma palavra de conhecimento do espírito. Você ora, as coisas não acontecem. Você sente que o negócio está tipo...
engessado. Arrastado. Cara, e a gente orando, batalhando. Eu falando assim, Deus, eu não vou admitir, eu vou morder os caras na rua. Eu vou orar pro muçulmano. Tipo, e eu tava começando a ficar consternado. Depois desse dia da conferência, parece que rompeu. Num nível, cara, que eu chegava no culto e eu tava tão obcecado por ter o meu próprio encontro e a galera tava meio apática, que eu falava assim, eu vou ter o meu encontro. Eu entrava e eu fazia uma oração. God hit me. Deus me acerta. Mas me acerta de eu não ver de onde veio. Eu quero ter revelação, eu quero ser tocado pela glória, a gente orar por elas por batismo do Espírito Santo, eles começarem a falar em língua, ser tocado pelo batismo, a gente vê cura. E o nosso último dia foi, tipo assim, surreal. Porque a gente, foram orar pela gente, a gente começou a orar, e enquanto a galera orava pela gente, a presença de Deus veio, e as pessoas começaram a cair no Espírito sozinha. E aí eu e a Bruna começamos a orar pela galera. E aí, tipo, mano, foi um mover muito forte. Caramba. E a Bruna começou a ter encontros com a galera, e a gente falou assim, cara, Deus tá fazendo algo, Deus tá fazendo algo, Deus tá fazendo algo. E aí foi quando eu recebi a notícia do meu pai, que meu pai tinha sido internado. Tipo, mano... No ápice dessa parada. Quando o bagulho começou a engrenar. Quando a dança pai tava rolando. Foi internado. E eu olhei pra Bruna e falei assim, a gente precisa ir. Porque isso não, nem por ele, por mim. Porque se eu não fizer tudo que eu posso fazer agora, isso aqui vai me perseguir pelos meus próximos 10 anos. Sim. E esse é o conselho máximo, cara. Faz tudo que dá pra fazer. Tudo, assim, no limite do possível. Mesmo que pareça loucura. Por quê? Porque vale mais a pena você dar tudo do que você deixar essa brecha que o inimigo vai usar pra te perseguir pelos próximos 10, E 20 se anos. cobrar. Dava pra você ter feito mais. Dava pra você ter ajudado. Dava pra você ter E resolvido. se, né? E se eu E eu tiver... falei assim, mano, quer saber? A gente já passa cabeça. Então, mano, a gente compra a passagem agora. A gente recebeu a notícia na quinta-feira de madrugada. Domingo de manhã a gente tava no voo. Entrando. Indo. E aí eu olhei pra Bruna e eu falei assim, cara, não é pra gente voltar. E aí a gente veio, Você tinha dado... Quanto tempo você tava lá, isso? 6 meses e meio. A gente ia ficar foi na metade. A gente ia ficar 9 meses lá. Completos mesmo. Porque a gente ia voltar antes, a gente não ia perder muito tempo, a gente ia terminar o 1 ano de faculdade e vazar. Uhum. A gente ia ficar mais 3 meses lá. Completos. A gente saiu. Então a gente tinha tido 2/3 do processo que a gente tava prevendo. Então, voltamos e meu pai ele tinha tido 2 derrames. Nossa. Então ele estava em estado vegetativo quando eu cheguei. E eu saí do aeroporto, fui direto pro hospital, falei pra Bruna e falei assim, ó, a gente vai vir aqui todos os horários de visita, eu vou ungir a minha mão, a gente vai colocar a mão na cabeça. E a minha oração no voo foi, Deus vai me dar 2 coisas. Ou meu pai vai voltar a consciência, ele vai ter um encontro com Jesus e eu vou ter a garantia de que ele vai estar no céu comigo. Porque minha conversa com a Bruna é, Bruna, eu não posso arriscar meu pai não estar no céu comigo. Eu preciso estar lá. Ele não era cristão. Ele estava afastado. Ele teve um encontro muito forte quando eu era e ele se afastou. E eu falei assim, cara, eu não tenho a chance da dúvida. Eu preciso ir lá, eu preciso garantir que ele tenha um encontro genuíno com Jesus, que ele se reconcilie, que ele tenha arrependimento e que eu posso fazer o que está no meu limite, que é ministrar ele e crer que o Espírito Esse Santo era vai o alvo executar. maior, não era nem O restabelecer segundo a alvo saúde. ou ele vai levantar da cama. É um dos dois. A gente não sai daquela sala sem os dois. A gente foi e a gente começou a orar, cara. A gente começou a ministrar e várias coisas acontecendo. E a mesma coisa, era um dia e na primeira noite ele já começou a responder. Ele respondeu a minha voz. Na segunda, começou a ter lucidez. E aí foi quando, nessas orações, ele começou a responder. Ele abriu o olho. E ele começou a se mexer. E eu comecei a me comunicar. Eu falei, pai, você está me ouvindo? E ele começou a dar sinais, tipo, claros. Tá bom, então você vai, pisca 2 vezes e aperta a minha mão. E ele fazia. Ele fazendo. E eu comecei a ministrar ele. Eu falei, pai, eu vou te explicar porque que eu voltei. Porque eu não quero deixar o Senhor ir sem saber que você vai estar no céu comigo. Essa é a meta. Foi claro. E eu comecei a falar com ele. E eu comecei a conversar. Eu falei assim, a gente pode fazer uma oração de confissão a Jesus? Ele aceitou. Ele fez oração comigo. Ele confirmou a oração. A gente teve mais tempo de conversa. No outro dia, ele voltou à lucidez de novo, confirmou a oração dele. A gente teve mais um tempo de ministração e depois disso ele parou de responder. 100%. Foi a melhora para ter a salvação. Ele parou, uma semana depois, na semana seguinte, ele acabou falecendo. Que ele tinha um encontro com Jesus. E a gente decidiu que a gente não ia voltar mais para a Austrália. Que a gente teve essa conversa com a Bruna, a gente falou, cara, a gente viveu o que a gente precisava viver lá, porque a gente foi primeiro lá, Deus levou a gente lá para a gente ver o que estava acontecendo na Hilson, e aquilo ali gerou temor na gente. Ver aquela situação, falou assim, cara, o reino de Deus não é brincadeira. Eu e a Bruna, a gente foi muito cheio, não é nem de ira, sabe, tipo, medo mesmo, temor, tipo, porque, cara, tanto escândalo, tanto ministério sendo jogado pro escândalo sexual, pro escândalo financeiro, a gente falou assim, cara, o que impede a gente de ser o próximo? Isso é a conversa que a gente tinha toda semana. Assim, o que impede eu e você de ser o próximo casal que dá errado? O que impede a gente de ser o próximo apóstolo, pastor bacana, que todo mundo conhece, que vai cair em adultério?
E a gente, tipo, essas conversas rasgadas mesmo. Tipo, a gente chorando, orando e falando assim, mano, não vai ser a gente. Tipo, aquilo tomou a gente. Tipo, tomou de você ficar obcecado. Falar assim, cara, eu não vou ser a peteca que cai. Então, tipo, isso tomou num lugar de temor que foi... A gente entendeu que a gente foi pra lá pra ver isso, pra ter essa confirmação do Descend, de olhar para aquilo que está acontecendo globalmente e falar assim, o que Deus está fazendo no Brasil é especial, único, e a gente precisa começar a falar isso em voz alta. Tipo, cara, a gente precisa começar a pregar isso para a geração. Você precisa cair na real. É agora. O tempo é agora. Tem caroço de Deus sobre essa nação. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar, tipo, tendo mais um culto sábado e domingo. Mano, é hora de mover. Precisa acelerar. Então, essa urgência santa, esse temor santo. Porque o problema da urgência é o erro. Quando eu faço rápido demais, eu tenho medo de fazer descuidado. A gente falou, cara, Deus está querendo gerar os dois. É a urgência de não deixar a peteca cair e fazer, mas o temor de fazer isso aqui direito, de não deixar com que isso seja insustentável. E quando você junta os dois, você constrói algo rápido, mas sólido. Que é tipo, preciso que isso aqui seja forte o suficiente para aguentar, mas eu preciso que aconteça. Então é a tensão dos dois se movendo. Isso gerou na gente. E o testemunho do meu pai foi tipo assim, cara, eu acredito que isso aqui vai para minha família. Então eu comecei a ministrar na minha família e eu comecei a virar o resolutor dos problemas. E ministrar, encontrar gente e partilhar. E o mais pesado, que essa não é a parte pesada, a parte pesada vem agora, Nossa. é que o enterro dele foi no mesmo cemitério de um menino que a gente enterrou na época do bailinho. E aí que as coisas começaram a conectar na minha cabeça. Porque ele foi enterrado na sala D. O menino foi enterrado na sala C. Uma sala de frente para outra. Na época do bailinho, logo na metade, teve um menino que ele tirou a vida dele, uma semana depois do bailinho. Ele se suicidou. E aquilo ali, mano, mexeu com a gente na época, que a gente surtou. A época onde as coisas começaram a acontecer no bailinho e, tipo, tomar um volume enorme, foi logo depois disso. Porque eu lembro até hoje, eu da cena, deu no corredor, olhando a família dele entrar e sair, os amigos que estavam frequentando o bailinho entrar e sair. E a única coisa que perguntava é, Deus, por que a gente não pode fazer alguma coisa? Deus, por que a gente não pode fazer alguma coisa? E aquilo ali tomou uma ira de, no meu turno, não. Na minha vez, não. Eu não vou brincar de reino, eu não vou brincar de igreja, eu não vou brincar de casinha. Isso aqui é para fechar e aposentar o inferno. É Robert Edwards, é para eu cair, de tanto que eu jejuar, eu quero desmaiar na rua. De tanto tempo sem dormir, eu quero, mano, ir para as cabeças. Então, e foi um negócio que tomou a gente. Foi tipo, a gente, tipo, mano, era tomado por aquilo. Que foi a época que a gente não dormia, passava 3 noites acordado, era tipo, tanto que eu tive problemas de saúde um ano depois, que foi quando eu tive um burnout e eu saí do bailinho. Foi tipo, cara, eu colapsei, porque o negócio consumiu a gente, eu era imaturo demais para gerir isso daí, mas aquilo consumiu a gente num nível, tipo assim, cara, precisa acontecer alguma coisa. Que é a essência do avamento. É você ser consumido pelo desespero da presença e pela manifestação de Deus. E aí, eu tava naquela sala, e na hora que eu entrei lá dentro, eu reconheci. E, mano, o Espírito Santo começou a falar comigo. It's time to do it again. É tempo de ser tomado por isso de novo. É tempo de ser tomado por isso de novo. E eu comecei a conectar, cara, o que Deus fez a gente passar na Austrália, tudo que a gente estava passando, e eu não consigo tirar a cena, deu no velório do meu pai, olhando para a sala da frente. E a única pergunta que fazia no meu coração é, quando é que eu perdi esse fogo? Sim. Quando é que esse fogo que me consumia, que não me deixava dormir, onde é que eu perdi ele? Aquilo foi uma segunda fogueira para você. Eu preciso disso de novo. E eu comecei a pirar. E eu tô até agora nessa pira. Que é, tipo, lidando com o luto, mas assim, falando, cara, Deus, eu quero ser consumido por isso de novo. Então eu senti um negócio de Deus, e essas memórias vieram à tona, e foi um tempo de processamento para entender, de, tipo, Deus tirou eu e a Bru para tratar umas coisas muito profundas na gente, lá na Austrália. Foi um tempo de tratamento. Falei assim, beleza, fez o pit stop, agora acelera de novo, marcha de novo. Então a gente reconhece que esse é um tempo de aceleração, esse é um tempo da gente voltar a crescer, e aquilo que a gente absorveu na Austrália foi um tratamento de Deus para a gente entrar nesse lugar de novo, e eu tô sentindo que Deus quer fazer alguma coisa no mesmo nível que a gente viu no bailinho. De novo. E eu tô tipo, Top, glória a Deus, mano. Vamos. Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus, mano. Pelo que você contou do bailinho no outro episódio até, se você não viu, não sabe o que é o bailinho, assiste o outro episódio do Nick, que ele fala bastante, o tanto de coisa que aconteceu, um monte de milagre, um monte de testemunho, foi sensacional. Tomara que tenha um movimento desse novamente. O que eu sinto,
E eu compartilhei isso brevemente, mas eu acho que é importante falar que, tipo, cara, eu não acho que dá pra você ver um romper se você não tem pessoas que elas são obcecadas. E o que aconteceu com a gente no bailinho é que a gente foi traumatizado. No melhor sentido do mundo, a gente foi marcado. Aham. Porque você vê um nível da glória e do mover de Deus que nada mais te satisfaz. Você acha válido pedir por um chacoalhão desse na vida? Eu acho que se Ou você acha mais eu não acho que válido é que isso válido pedir pelo aconteça? chacoalhão. Eu acho que o chacoalhão ele é parte obrigatória do processo. Se você quer viver algo como assim. Se você tá numa busca, ele vai acontecer. Se você quer uma busca nisso, precisa balançar a estrutura, porque senão você não consegue quebrar a mentalidade de rotina, de mesmice, Inércia. de inércia que você tem, porque você não é consumido pelo negócio. Então, quando a gente viveu, todo mundo que eu converso até hoje, que viveu essa época do bailinho, a galera é consternada. Porque o cara ele pode estar no trabalho dele ganhando muito dinheiro. Tem uma galera hoje que está no mercado financeiro, que era tipo adolescente do bailinho. Os caras hoje estão na berrinha ali, ganhando grana, que é tipo assim, é dezenas de milhares de reais por mês. O salário do cara é tipo 19, 28 mil. Caramba. E ele tá com menos de 25 anos. Sabe que o cara chega pra mim e fala assim, ó, vez ou outra, dá fechamento de mês, passa fechamento de mês, eu olho pro meu trabalho e falo assim, ó, isso aqui não é suficiente se eu não ver a glória de Deus manifesta aqui. Caraca.